Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Quinto e Rebelo Podcast. Por aqui passam pessoas especiais do mercado que a gente tem o prazer de receber para que você possa, assim como nós, aprendermos juntos, ter vários insights. E hoje nós estamos recebendo nossa querida amiga, parceira, cliente, Letícia Aguiar. Ela é publicitária, especialista em marketing, tem mais de 25 anos de experiência na área em qual trabalha e atualmente está à frente da LA Identidade Visual, onde ela é responsável por criar várias identidades corporativas para empresas de várias partes do Brasil. Então, muito obrigado, Letícia, por estar com a gente. E do mundo, viu? E do mundo, olha, então, vamos já falar sobre isso, viu? Você contar essas novidades aí. É isso aí, gente. A Letícia ela tem uma carreira brilhante, já atuou como instrutora, como consultora, também foi professora universitária por 10 anos e foi sócia de criação da agência Arloja, né, onde ela conquistou 2 prêmios Galo de Ouro no prêmio Walter Alencar. E hoje, como a Ari já falou, ela comanda aí a LA Identidade Visual, que trabalha tanto identidade visual corporativa como festiva. Muito bem. Oi, gente, queria agradecer esse convite, essa apresentação, né? Brilhante. É uma honra estar aqui ao lado de amigos e parceiros de trabalho também, né? Sim. Vocês são meus clientes e eu também sou cliente Exatamente. de vocês e nós somos parceiros em diversas atividades. Exatamente, minha amiga. Então, Letícia, fala um pouco da tua trajetória que é tão rica. Conta como foi o início, lá ainda como estudante de publicidade. Na verdade, antes de fazer o curso, era essa a tua profissão mesmo? Desde pequeno tu sonhava ser publicitária? Conta um pouco da tua história e os desafios iniciais também da carreira. Eu venho de uma família muito envolvida em arte, né? Uhum. A família da minha mãe, todo mundo sempre participou de teatro, de dança, de música. Minha tia canta, minha mãe também canta em coral. Minha outra tia era Miss, era modelo. E minha avó trabalhava na escola de dança. Então eu vivi naquele universo a vida inteira. Eu sempre gostei de arte. Minha família é toda envolvida nisso. E o meu pai trabalhava com publicidade. Ele é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, mas sempre trabalhou escrevendo, porque na família do meu pai muita gente escreve. Jornalistas, escritores, enfim. Uhum. Inclusive, meu pai também tem livro publicado. Então, eu vim desse universo em que a arte era muito próxima da gente, a escrita e tudo mais. E também tem o fato de um ambiente de muita liberdade de querer, de poder ser o que eu quisesse ser. Bacana. Então, foi natural, porque eu tô contando esse contexto porque não era comum na minha geração as pessoas escolherem fazer publicidade. Sim. Né? Existia aquele padrão do que é que se escolhia, né? Os cursos mais tradicionais. E os pais e as escolas direcionavam para isso. Sim. Mas a escola que eu estudei em Colégio Batista, que é muito inspirado nesses colégios americanos, então tem também muita coisa relacionada à arte. Então eu vivi esse universo também na escola. Eu tive dúvida entre 2 faculdades, arquitetura e publicidade, porque eu também gostava muito de matemática, participava de Olimpíadas de matemática CDF. e tal. Não, nunca fui CDF. Eu era muito tagarela, então eu tinha muita ocorrência, por sinal, viu? Temos algo em comum, os três. Tagarelice aí. Já foi até suspensa várias vezes, porque além de tagarela, respondona, né? Mas eu gostava... Já me identifiquei. Mas eu gostava muito de escrever, de participar das atividades, era sempre líder de gincana, né? Então eu fiquei na dúvida dessas 2 profissões. Mas eu acabei me identificando mais com publicidade, porque como meu pai trabalhava com marketing político também, eu via os bastidores, sabe? Aquilo te motivou, né? Eu me Te inspirou. identifiquei. Que bacana. Eu me identifiquei. Eu fui consumidora também de revistas da Editora Abril, tinha várias assinaturas. Sim. Quem é muito jovem talvez nem entenda bem esse universo, mas eu tinha a assinatura da revista Capricho, que existe até hoje online, né? E eu soube até que tá voltando o impresso. Olha só que bacana. Mas eu tinha assinatura durante a minha vida inteira. Aqueles pôsteres, né, que a Capricho trazia. Então, eu fui me interessando pelo design gráfico ali. Sim. Eu queria trabalhar na Editora Abril. Olha, é pouca coisa. Eu achava muito lindo a forma que eles diagramavam a revista, sabe? Então, isso me tendenciou também. Que a época da escolha da profissão é nessa fase da adolescência em que eu consumia muito esse conteúdo, né? Então, eu me interessei
E foi por isso que eu escolhi fazer publicidade. Que né? legal. Letícia, a gente percebe que você teve várias etapas na sua carreira. Tem a etapa da Letícia consultora, instrutora, professora universitária. Que momento você decidiu focar na LA? 100%. Aconteceu da seguinte forma: na época da faculdade, eu tanto me identificava com as artes visuais como com a escrita. Na verdade, eu essencialmente sou uma redatora. Uhum. Isso é uma coisa interessante, porque eu trabalho com identidade visual, transformando o conceito em imagem, porque eu sou uma redatora. Entendeu? O fato é que eu sou uma redatora. Só que eu gosto de dinheiro. Uhum. E na época da faculdade, poucas pessoas sabiam trabalhar com os softwares da área. Sim. Eu fiz um curso e surgiram muitas oportunidades de eu trabalhar com design gráfico como estagiária e pagava-se melhor. A procura era maior e pagava-se melhor. Então, durante muito tempo, eu fiquei ali como design gráfico, mas eu sempre querendo ser redatora. Então, eu trabalhei nas duas áreas durante muito tempo, o que é natural para quem vai acabar virando diretor de criação. Sim, sim. Né? Verdade. Então, eu trabalhei em várias agências. Depois que eu trabalhei nessas agências, a última que eu trabalhei foi na Árvore Propaganda, que é do Jorge Riso. É uma agência tradicional daqui de Teresina. E o grupo que hoje é o Grupo Meio, né? Uhum. Que era Meio Norte, agora é Grupo Meio, eles têm um grande conglomerado de empresas. E tem as concessionárias de carro, de várias montadoras diferentes. O Sérgio Carvalho, na época que era diretor, ligou para o Jorge Riso e queria montar uma equipe de marketing para ele. O André Gonçalves, que trabalhava comigo, que é redator, me levou com ele. E foi assim que eu comecei a trabalhar do outro lado da moeda. Em vez de eu estar na agência, eu estava no cliente, né? E comecei a trabalhar um pouco com essa questão do marketing. Aí o meu olhar de mundo mudou. Viajei muito para São Paulo, conheci outras realidades, conheci todas as agências em que eu admirava. E aí eu fui caminhando para o passo de ter a minha própria agência. Eu descobri que a gente realiza isso. Tem gente que esconde seus sonhos, né? Eu não. Eu aprendi que quanto mais a gente repete que a gente quer isso ao nosso redor, as pessoas vão participando do nosso sonho de alguma forma. Legal, Letícia. O que aconteceu foi que quando o grupo, né, Meio, no caso das concessionárias, foi romper com a agência que atendia, nós já tínhamos uma equipe grande de marketing lá. Cada coordenadora de marketing representava uma marca e eles ofertaram, porque eu falava sempre nisso, eles ofertaram que eu abrisse uma agência para atendê-los. E foi assim que surgiu a Aloha, minha primeira agência. Sim. Legal. Né? E nós ficamos 12 anos, inicialmente com as 4 sócias, mas no primeiro ano, logo as outras 2 tinham outros caminhos profissionais, e ficou eu e a Aline Castro durante 12 anos. Só que nos últimos 2, 3 anos, eu já estava entendendo que o mercado precisava segmentar, Sim. né? Que atender a todas as demandas de comunicação fazia com que você não conseguisse atender tudo com excelência. Isso me incomodava porque eu sou muito perfeccionista. Sou chata mesmo, sou controladora, aquilo me deixava ansiosa. Eu não conseguia entender tudo que acontecia na agência. Muitos jovens trabalhando ao mesmo tempo. Eu não conseguia controlar todas essas variáveis. Isso me deixava muito, pessoalmente mesmo, ansiosa. E aí eu comecei a querer segmentar. Só que a Aline é do marketing, ela gosta de trabalhar mais com o gerenciamento de todas essas variáveis. Foi quando eu disse para ela que eu estava querendo fazer esse caminho diferente. Primeiro eu abria o LA somente trabalhando com festivo, porque não concorreria com a Aloha, né? Até a gente se preparar para que a transição, gente né? fazer essa transição. Por muito respeito à minha sócia, que é uma Sim. pessoa que eu amo, que é a minha amiga. Querida, né? Eu conheço também a E eu Aline. queria dar o tempo da gente fazer esse planejamento, né? Sim. Direitinho. E foi quando depois, num dia, encerramos mesmo a Aloha finalmente, e aí o LA passou a atender corporativo também. Legal, Foi vamos assim. falar agora então sobre essa identidade corporativa, né? Identidade visual corporativa, que muita gente confunde apenas com o logo, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa por trás. O que você considera importante para a identidade visual corporativa? A palavra, né, a expressão identidade visual, ela popularizou. O que foi ótimo para o meu negócio, no sentido de que a busca do Instagram é muito ruim.
o sistema de busca. Uhum. Mas por isso que precisa de muita repetição para poder você ser encontrado. Então, quando a palavra popularizou, eu sou muito encontrada nessas buscas. Só que as pessoas entendem identidade visual como apenas um designer que vai fazer uma arte, né? Uhum. Só que o meu trabalho vai muito além disso. Porque primeiro eu sou uma redatora, como eu falei para vocês. Eu estou escrevendo um conceito através de imagens, mas eu estou escrevendo um conceito, né? Então, a identidade visual, ela abrange todo esse conceito que essa marca vai passar. E você trabalhar através de formas, de cores, de traços, a espessura do traço da fonte está falando, entende? Uhum. Então, cada item que está aparecendo ali fala, assim como nós. Aqui, nós estamos aqui vestidos de uma forma específica, né? A gente se porta de uma forma específica, os acessórios que a gente usa ou não usa, falam muito sobre quem nós somos, né? Então, a marca é do mesmo jeito. E muitas pessoas fazem comparativo, às vezes, de identidade visual, achando que é um designer que vai fazer uma arte. E não entendem o valor agregado de um trabalho de um profissional que está fazendo uma construção de marca, que é bem diferente. Então, basicamente, é criar um conceito de marca com base nas características que essa empresa tem, que esse empreendedor tem, fazendo uma interseção com o que o público dele espera, né? Legal. A partir dali, a gente vai usar as técnicas para passar essa imagem que eles gostariam de ter e que o público está interessado. Todo um processo de construção. Não é simplesmente fazer uma logo, né? Pessoal. Se você olha o profissional trabalhando, parece rápido e fácil. Porque a gente está criando o tempo inteiro. Verdade. Tudo que a gente vai fazendo aqui, a mente é muito estressante isso, e cansativo. A gente não para de ter ideias o tempo todo. Então, o momento que você senta na cadeira, talvez, para pegar o computador para fazer, pode durar, às vezes, só meia hora. Mas o processo de criação, ele vem acontecendo desde o primeiro contato que você teve com o seu cliente, sabe? Isso é, assim, quando eu lia bastante sobre a questão, porque tanto a Letícia também foi professora lá da Estácio, eu também tive o prazer de ter sido professor, e uma coisa que eu falava muito dos alunos é a questão do repertório. Você tem um bom repertório. O que você está falando é o repertório que você tem de 25 anos de estrada, de experiência, e que isso é, no momento que você está criando, isso é totalmente utilizado, né? E não é só isso, não é só o de trabalho, é o repertório cultural mesmo, entendeu? O que as pessoas precisam entender, o valor que um trabalho profissional de criação de marca tem. Porque o meu trabalho paga as minhas viagens, paga o meu cinema, paga todas as minhas redes de streaming, paga a minha vida social, os locais que eu circulo, as pessoas que eu converso, a roupa que eu visto. E tudo isso é repertório para criar marcas o tempo inteiro. A gente tinha muita dificuldade na época que eu tinha uma equipe muito grande lá na Aloha de contratação, porque essas pessoas mais jovens, elas não tinham essa vivência. E às vezes você pegava, por exemplo, uma marca que trabalhava com um público A e aquela pessoa, ela não tinha aquela vivência, ela não entendia aquele universo. Ou o contrário, a gente ia trabalhar com uma marca muito popular, certo? E aquela pessoa muito jovem não entendia também daquele universo. Por exemplo, meu filho nunca foi no centro da cidade, né? Então, se ele fosse muito jovem, talvez, se não tiver outras vivências, trabalhar em certos universos, ele vai desconhecer. Ele vai desconhecer. Então, o repertório é repertório de vida também. Né? É de conhecer o mundo, o universo, é viajar, conhecer gente, é conversar com gente interessante, é ouvir música boa, é ser curioso sobre tudo. Verdade. E publicitário tem que ser curioso, né? Na verdade, qualquer profissional tem que ser curioso para poder lidar com as transformações do mercado, né? Tem coisa que a gente não gosta de saber, mas a gente precisa saber. A gente é obrigado. Só que tem coisa que a gente é obrigado. Exato. Então é isso, é repertório. A gente precisa entender o universo, até para entender as expressões que as pessoas estão usando, para entender o universo visual que elas estão inseridas, sabe? Entender o olhar visual de mundo que as pessoas estão tendo. Então é isso. O repertório ele não é só profissional. Muito importante o repertório profissional, porque a técnica ela fica natural, igual aprender a dirigir. A gente hoje dirige sem pensar. Né? Eu tirei carteira com 18 anos. Eu tenho alguns mais do que isso. Segredo. E nesse tempo todo, hoje em dia eu não preciso pensar qual é a marcha que eu vou colocar. Agora já estamos até automático, nem precisa mais.
Mas, assim, o fato é que a gente faz sem pensar, É. né? É natural, é instintivo. Mas a gente já teve que pensar muito para chegar Com nesse não pensar. certeza. É verdade. Quando eu tenho um filho de 4 anos e quando a gente vê o filho da gente crescendo, a gente tem muito essa percepção. É. Andar, por exemplo. A gente não pensa quando vai andar, Não. né? A gente só sai andando, Sim. hoje em dia. Quando eu vi o meu filho nesse Se processo, concentrando para tentar conseguir Gente, dar um passo. é tão chocante, né? Porque você não percebe isso. Verdade. Então, a técnica, ela é assim. O tempo que eu tenho de profissão, que vocês têm de profissão também, né? Faz com que a gente consiga fazer as coisas de forma instintiva. Eu estava mesmo. ensinando a tarefa das minhas filhas e comentando com meu marido como é interessante o processo de aprendizagem. Sim. Né? Algumas coisas que elas estão tendo que... Uma tá ali aprendendo, ainda vai começar a letra cursiva, aí a gente fica... Gente, hoje é tão banal para mim fazer isso, mas olha como é suado o É processo. difícil. Olha como é suado o processo de aprendizado, de fazer uma conta de soma, de subtração, que hoje a gente faz no automático, mas Sim. como foi importante cada etapa desse processo para chegar no automático, né? Então, Tu sabe que eu sofro olhando isso? Não, Meu Deus, como é difícil. me dá uma certa ansiedade. É. Aí eu fico, gente, olha, por isso que quando a gente vai contratar qualquer tipo de produto ou de serviço, a gente não tem que pensar em quanto tempo a pessoa leva para fazer aquilo. Porque os que já são mais. Por isso que os profissionais que estão há mais tempo no mercado, que trabalham há mais tempo com aquilo, conseguem fazer mais dinheiro, porque eles fazem de forma mais rápida. Sim. Não é porque eles Sim. são piores ou melhores ou qualquer outro critério que Eu tem. tive um cliente recente, né, que entrou em contato num prazo, assim, completamente fora da realidade. Ele tinha essa necessidade e ele disse, você consegue me atender? Eu disse, consigo. Aí passei um orçamento para ele. Ele ficou um pouco surpreso quando recebeu. Eu disse, deixa eu te explicar uma coisa. Você está comprando o meu tempo com minha família. Porque eu vou trabalhar essa noite Uhum. para poder fazer. E é exatamente isso. Eu vou terceirizar uma parte do que eu tinha para fazer amanhã no meu escritório para outros clientes que estavam na frente. Então, tudo isso é custo. É custo. O meu tempo, o tempo de todos nós tem um preço, Tem né? preço. Verdade, Letícia. Então, assim, a pessoa ela tem que perceber o valor de tudo aquilo. E não só o cliente. Eu vejo muitos profissionais da área que não percebem o seu próprio valor, sabe? De que você entender que quando alguém vai lá e compra o teu tempo, né? Uhum. Isso tem 1000 consequências na sua vida, inclusive na sua saúde. Verdade. Se eu fizer isso o tempo inteiro, por exemplo, que eu fiz para esse cliente, eu não vou ter saúde, eu não vou ter família, eu não vou ter Vida nada. social, não né? vai ter nada. Não vai ter nada. Então é interessante que a gente entenda o valor, o preço de cada coisa. Então não é só o tempo Uhum. que você vai fazer, mas é que tempo é esse? Uhum. O que é que você está tirando de mim quando eu estou fazendo isso, né? Perfeito. Que experiências que eu estou trazendo para esse momento? Por que que ele quer que seja comigo? Porque podia ser qualquer pessoa que tem mais tempo do que eu, né? Verdade. Que não tem a quantidade de clientes que eu tenho. Mas às vezes a pessoa que tem mais tempo do que você, ela não faz rápido como você. E não faz o que ele precisa. E não faz o que ele precisa. Entende? Ou na velocidade que ele precisa. ou o que é que Então, seja. assim, basicamente, a gente precisa entender o valor de cada trabalho que a gente realiza, né? Isso é um processo difícil, né? E acho que a vivência de todos os profissionais tem essa. De Sim. entender, o cliente entender essa nossa forma de trabalho e valorizar. Sim. Mas eu quero pegar o gancho que vocês estavam comentando de aprendizagem, de aprendizado. Você teve um tempo aí bacana, né? Como professora, 10 anos, foi? Né? Sim. Foi na Estácio, né? Foi. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa experiência de professora, o que mais foi desafiador na época, o que você levou de aprendizado para a vida, e falasse um pouco com seus alunos, né? Porque quando eu fui professor lá, a Maria era unânime. A Letícia foi nossa professora, foi um amor de professora. Então, assim, isso já trouxe para mim uma responsabilidade maior. Eu falei, eita, para mim ser parecido com a Letícia foi um desafio maior aqui, mas Que é chocante, porque eu sou super chata. e cada um traz uma forma de lidar, né, com os alunos. Mas fala um Sim. pouco da tua trajetória como professora. Tá. Vocês sabem que foi tudo meio invertido, né? Eu planejei toda a minha vida até mais ou menos a Aloha. Depois dali não estava planejado. Agora eu tô replanejando a velhice, que eu não pensei sobre isso antes. Porque, né, a gente Sim, então, o que aconteceu com professora? Eu pensei que agora eu ia estar virando professora. Olha só. O que eu pensei lá atrás? Eu sempre soube que eu ia dar aula. Que eu queria, minha mãe é professora. Então, eu sempre soube que isso ia acontecer. Só que eu achava que eu ia construir a minha carreira e quando eu já estivesse cansada ali da rotina de
de agência, de empresa e tal. Aí eu ia trazer essa minha experiência para a sala de aula, uma jovem senhora como eu sou hoje. Só que as oportunidades elas vão acontecendo, É. né? Eu participava muito dos eventos da faculdade, eu tinha sido aluna de lá, então eu era sempre chamada para participar dos eventos. E apareceu uma oportunidade de uma ex-professora minha que assumiu um cargo no governo do estado na época. E da sexta-feira para segunda-feira eu virei professora. Nossa. Juro por Deus. Eu tava lá toda semana da comunicação, eu tava lá dando cursos, né? Sim. Eu já tava no Sebrae, dando consultoria, Uhum. né? Instrutoria, na verdade. E por conta disso, ela me chamou lá para conversar. Na época, a Maria Helena, que era a coordenadora Maria lá. E na sexta-feira ela conversou comigo, segunda-feira eu tava na sala de aula. Olha Foi só. exatamente assim. Aquele fio na barriga. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que Sim, surgem, sabe? verdade. A gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ser professora me mudou como gente. Eu mudei completamente. O meu olhar sobre minha família, sobre as pessoas ao meu redor, sobre a minha imagem, a responsabilidade que você tem com a sua própria imagem. Enquanto eu estava escondida dentro de uma agência, em que eu tinha uma sócia que resolvia a parte de falar com o cliente, eu estava ali no meu cantinho do conforto, sabe? Só Uhum. criando quietinha ali. Bastidor. Totalmente. Sempre fui da vibe bastidor. E quando eu virei professora, eu vi a responsabilidade que era aquilo ali. Sim. Então, muitos valores meus mudaram. De mundo e tudo. Então, foi uma transformação. Tanto na minha vida profissional, como na minha vida pessoal. Quando você vira professor, você consegue entender que realmente você pode mudar o mundo. Os professores, eles mudam a vida de alguém. Verdade, Letícia. Eu vi muitas histórias que até hoje me emocionam. Eu vivi 10 anos ali dentro, assim, intensos, construindo muita coisa com eles. E eles acham que a gente faz muita diferença na vida deles, mas na verdade, eles é que fazem na nossa. Eu fui homenageada algumas vezes, né? E eu sempre diz isso para eles, que eles achavam que a gente estava, né, fazendo alguma coisa por eles, mas era o contrário. Eles é que mudavam a nossa história, assim mesmo. E eu sinto muito que os melhores profissionais que nós temos não conseguem continuar sendo professores, porque cada momento que passa é uma profissão que é menos valorizada, Uhum. no sentido financeiro mesmo, que o Uhum. reconhecimento eu sempre tive. Eu fui muito bem paga pelo lugar que eu trabalhei, porque eu sou de outra geração de professores, Uhum. certo? Mas hoje as coisas têm mudado muito. E eu vejo como o universo de dar aula, tanto nas escolas como nas faculdades, não é atrativo para os bons profissionais. Porque se demanda muito tempo, muita energia e a remuneração não é boa. O reconhecimento é. A gente é muito valorizado. Isso aí é fato. Os lugares em que eu dei aula, eu sou impressionada com o respeito que um professor tem. Ainda eu chamo professora, né? A vida inteira nunca deixa de ser. Nunca deixa de ser. É muito bacana, assim. Eu recomendo para todo mundo passar por essa experiência. Show de bola. Vamos lá? Vamos lá. O mercado do design está sempre evoluindo, né? Com essas Sim. ferramentas digitais acessíveis, muitos estão tentando criar suas próprias identidades visuais. Qual é o maior desafio que você observa nesse cenário? Para mim ou para os empreendedores? Como você quiser. Tá. Para tudo. Eu vou pro simples primeiro. Todo mundo come, certo? Uhum. Todo mundo come. Todo mundo vai ter comida em casa todos os dias e tem gente que vai pedir comida em casa. Por mais que você faça, por exemplo, fazer um arroz é a coisa mais fácil do mundo. Mas se eu nunca fiz, até eu acertar o ponto e ficar um bom arroz, vai demorar um tempo, certo? Mesmo eu tendo a receita ali na minha frente, não é verdade? É verdade. Uhum. Ponto. A segunda coisa é que a gente precisa entender que além da experiência, tem o diagnóstico. Alguém inventou aquele arroz, não foi? Uhum. Quando um empreendedor chega num aplicativo e ele vai criar uma marca, eles vão criar uma marca genérica, que responde a qualquer marca daquela área. Eu sempre digo que o que serve para todo mundo
não serve para ninguém, Uhum. né? Uhum. Então eu vou lá e vou dizer, por exemplo, uma marca para advogado com o nome tal. Se ela serve para qualquer advogado, ela não serve para aquele, porque ela não vai falar das características daquele advogado. Então, a pessoa que trabalha com identidade visual, ela vai fazer um diagnóstico de marketing. Ela, a partir da história daquele empreendedor, ela vai ter uma solução de como ela deve demonstrar aquele fornecedor para o mercado. Vou dar um exemplo de uma cliente minha, lá em casa, meu marido é de tecnologia, né? Então, ele fica irritadíssimo porque eu não tenho o menor interesse no chat GPT, por Aham. exemplo. Eu digo sempre isso. A minha obrigação é conhecer, a minha obrigação é entender o universo, Saber que saber existe a como ferramenta, funciona e quando eu achar que vai me ser útil, eu usar. Mas eu não me deslumbro com tecnologia, porque eu já vi... nós somos de uma geração, quer dizer, eu principalmente, que viu toda essa modificação acontecer. Uhum. As coisas passam. Uhum. As coisas passam. O Orkut passou, o MSN. Mirk passou. Mas aí, vamos voltar lá no Mirk. Entendeu? Aí vamos evoluir. Tecnologia passa. É lógico que eu observo as evoluções e acho excelente. Então, qual foi a nossa discussão sobre esse cliente específico nesse dia? Eu tinha uma cliente, tenho, na verdade, né? Eu não estava fazendo nenhum trabalho para ela agora, mas quem fez a marca dela fui eu. É uma lavanderia. Ela tinha uma lavanderia há mais de 30 anos. E ela estava fazendo uma nova sede, estava reformando, a arquiteta que me chamou para fazer uma identidade visual. Se ela chegasse e dissesse assim, vamos fazer uma marca de uma lavanderia com nome tal, ponto. Podia você fazer uma coisa só pensando no básico do que é uma lavanderia. O que a gente mais vê, umas bolinhas de sabão, né? Azul. Que era provavelmente o que as inteligências artificiais, o que os aplicativos iam sugerir. Isso. O caminho natural, que pode resolver um problema ali pontual, mas não vai te diferenciar no mercado. Eu preciso ter uma marca, você vai ter, mas ela não vai servir de nada. Ela não vai ter nenhuma utilidade. Essa lavanderia, eu conversei muito com a empreendedora e ela me disse que lava as roupas na lavanderia dela igual lava na casa dela. Significa que ela não usa nenhum produto que faça mal para a pele. Ela disse, olha, a maior parte do tempo a gente passa encostado em tecido. Sim. É verdade. Se a gente usar coisa tóxica aqui nesses tecidos, a pele vai estar em contato o tempo inteiro com isso. Então, se eu não quero para os meus filhos, se eu não quero para os meus netos, eu também não quero para os meus clientes. Uhum. Ela passa lá a roupa, ela engoma. Nossa, Sabe o que é engomar? É usar Uhum. goma Goma mesmo para mesmo. passar É. linho, sabe? Então, quando eu conversei com ela, eu entendi diversas variáveis a respeito disso, inclusive dizendo para ela que tudo isso tinha que transparecer. A identidade visual não era só a marca que eu ia criar. Era a funcionária dela vestida de linho para receber essas pessoas. Entende? Uhum. Tudo ali é visual. É o que eu vejo, o que eu experiencio ali. Tudo contribui, né? Tudo Para você formar. vai reforçar essa identidade que a gente está passando. Perfeito. Então, eu criei uma marca para ela, baseada no nome da avenida, que a localização dela era para ela era muito importante, que fica na Avenida Ininga, Uhum. né? E aí, eu peguei o significado do nome, que é rede trançada. Olha só. Trabalhei com... A gente tinha que trazer um pouco relacionado à água, né? Em tudo, porque ela também tem essa preocupação com a natureza. A gente trouxe o verde, porque ela tem essa preocupação de responsabilidade. Então, eu fui trazendo diversas soluções e fiz a marca dela. Aí o Maurício, meu esposo, disse assim, o ChatGPT conseguiria fazer a marca. Eu digo, mas eu tinha que dar o diagnóstico para ele. Sim. Eu tinha que dizer, faça É. o logo de uma... Considerando Isso, isso. E isso aí ele não sabe fazer. É. É verdade. Isso aí ele Entende? não sabe fazer. Isso aí ele não sabe fazer. A importância de uma roupa engomada, com goma, do linho, da fibra do linho que eu usei naquela marca, o ChatGPT nem conhece. E continua se Entende? valorizando, então, cada vez mais quem sabe dar esses comandos, quem sabe dar O esses profissional de insights. criação sempre, de qualquer área, tá? Não é só da minha, não. Sempre vai ter a criatividade, ela não tem como ser substituída por nenhuma máquina. Agora, que as tecnologias ajudam muito, isso é fato. Os aplicativos hoje aceleram muito o nosso processo criativo. Uhum. Isso é muito bom. Eu sempre que eu vejo uma coisa que me ajuda, eu tô utilizando, sabe? Os bancos de imagem, por exemplo, eles fazem eu não precisar desenhar um coração, eu pego aquele coração do banco de imagem e vou Estiliza. modelando ele. Estilizado. Então, eu acelero o meu processo com as tecnologias Sim. vigentes, sabe? Mas ela não substitui o potencial criativo. Não tem como.
É aquela coisa, Letícia. Não é só uma identidade visual bonita. Tem muito Sim, mais por trás disso. Eu queria que tu sim, falasse um pouco do teu processo criativo, tá. como funciona, quem contratar a LA vai ter o que ali naquele momento da profissional Letícia, da criativa Letícia. Fala um pouco do processo criativo. Tá. Eu vou falar na melhor experiência. A melhor Uhum. experiência é sempre o contato presencial. É a melhor experiência. Tu já emenda a resposta que vocês criam do zero isso, não é isso? É. Pronto. A melhor experiência, ela é no presencial. Mas a gente Uhum. sabe que na vida de hoje a gente também faz muito atendimento online. Uhum. Mas por que que eu falo da experiência presencial? Porque a identidade visual, ela é transmitida através de sensações, certo? Certo. Então, quando eu levo alguém lá no escritório, eu vou observar aquele empreendedor. Eu vou ver como ele se porta, o que ele olha, o que ele acha bonito, o que ele entende, sabe? Essa construção vai partir daí. Eu mostro papéis, eles tocam, entende? Uhum. Então a experiência começa ali. Então, o primeiro passo para você criar uma identidade visual é conhecer o negócio, o empreendedor e entender quem é o público. Perfeito. Então, você precisa entender todo esse cenário. Antes, a gente só pensava no público, certo? E no produto. Uhum. Hoje, o empreendedor é crucial. Primeiro, porque não tem como desvincular a marca do dono da marca. Isso. Hoje não existe mais isso. Você quer saber quem é o dono dessa empresa, como é que ele construiu isso, né? Uhum. Então, essa construção, cada dia mais por causa das redes sociais, por causa do excesso de exposição, cada dia isso fica mais importante. Então, hoje a gente acrescentou ainda mais essa variável do empreendedor. Eu não preciso só agradar o público e só saber vender um produto. Eu preciso vender essa história. Sim. Então, como essa pessoa se porta, como ela entende o mundo, faz diferença. Porque as pessoas relacionam a marca, o empreendimento ao empreendedor. Então, o primeiro momento é esse, é entender esse cenário. Depois que eu entender esse cenário, eu vou pesquisar, que isso é respondido num questionário que eles respondem, Uhum. quem são os concorrentes dele naquele momento. A gente pede pelo menos 3. Para entender o que eles entendem como potencialidades, o próprio cliente se vê, às vezes ele se olha, não, eu sou bom porque eu sou rápido, por exemplo. Eu vou olhar os concorrentes deles para saber se são rápidos também. Se ele é realmente mais rápido do que os outros. Então, eu faço essa análise comparativa de concorrência. Né? E a partir daí eu vou entender o que realmente essa pessoa tem para oferecer. Digamos que seja rapidez. O público está interessado em rapidez? É a pergunta que a gente precisa fazer, Uhum. né? Se ele não tiver, ou eu vou ter que mudar a característica que eu vou vender, ou eu vou ter que convencer o público que rapidez é a melhor coisa do mundo para aquele tipo de produto, Sim. certo? Sim. Então, o ponto principal é o diagnóstico, a partir do momento que eu tenho essas informações. Eu faço essa análise comparativa de concorrência e vou ter um diagnóstico. Esse diagnóstico, aí eu vou dizer, como é que eu vou demonstrar através de imagens rapidez? O que mais que eu preciso passar? Esse público é classe A, classe B, classe D, classe E. Quais são as outras marcas de referência dentro daquele público? Eu vou até te dar um exemplo bem interessante. Quando as pessoas vão vender para um público muito popular, elas acham que tem que fazer coisa feia. Eu não consigo entender esse raciocínio. Não faz o menor sentido. Se a gente pegar as marcas que vendem fast fashion, que trabalha com preços mais populares, como Marisa, como Riachuelo, C&A, eles não têm nada feio. Nada feio, verdade. Tem não. Eles têm preocupação com visual merchandising, com embalagem, Uhum. com logo, com campanha bem feita, com, Com estampa. com estampa, com tudo. Com parcerias com estilistas que vendem para o público A. As collab, né? Uhum. Então, gente, isso aí não faz o menor sentido. O que você não pode criar para um público que seja popular é uma marca que crie distanciamento. Que ela pareça cara. Não precisa parecer cara. Uhum. Ela pode parecer acessível, mas ser legal, ser bacana, ser interessante. O olhar visual do público mudou por causa do celular. Né? O acesso às novas redes fez com que as pessoas consumam mais conteúdo. A gente está mais equiparado culturalmente. Existe uma separação menor culturalmente dentro das classes sociais. Porque a gente vê que as pessoas têm acesso através do celular, de filme, né? Isso. De livro, Uhum. de vídeos de viagens, de entrevistas. Pra vocês terem uma ideia, o Washington Oliveto morreu há pouco tempo, né? Ano passado.
O Washington Oliveto, que era meu profissional de referência, publicitário renomado, famoso, que fez a Bombril e tudo Sim. mais, a primeira vez que eu vi uma palestra do Washington Oliveto foi numa fita de videocassete que eu consegui de uma pessoa que trabalhava no Teresina Shopping, porque ele tinha dado uma palestra lá. Essa palestra foi só para empresários, então eu, como estudante, não consegui ir. E eu consegui a fita de videocassete e eu assisti na minha casa. Caramba, Hoje em dia, bacana. basta a gente dar um Google, É. né? Então, isso faz com que as pessoas tenham um olhar visual diferente de mundo. As pessoas estão mais educadas audiovisualmente falando, entende? E isso, o nível de exigência com a identidade visual ficou maior. Por isso que a procura é maior também, né? Sim, sim. Por isso que a procura ficou bem maior com o tempo, porque a importância cresceu. Fora que também tem as vendas online. Você vai no iFood, por exemplo, eu estava fazendo no seu mercado aqui antes da gente começar. No iFood, se eu for comprar de uma marca que eu não conheço, não é só porque eu trabalho com isso, mas a gente tem a tendência de escolher um que pareça mais organizadinho, né? Sim, sim. É Verdade. natural, a identidade visual faz total diferença ali. Faz. Pra vocês terem uma ideia, tem um cliente que tem um restaurante só, e ele vende com 4 marcas diferentes no iFood. É uma única cozinha. É a mesma cozinha. Ele tem as 4 embalagens, 4 públicos. 4 públicos diferentes. Entende? Interessante. É. Bacana. Ou seja, que a única coisa que tá sendo ali diferente pra pessoa É a decidir imagem. é a imagem, Interessante. né? Essa questão da falta de profundidade na estratégia de design é uma realidade. É. E como você, enquanto profissional, tem feito para diminuir esse abismo que há entre um design estratégico correto com a questão de valorização do seu trabalho, do seu processo criativo? Qual é a estratégia que você tem usado para vencer esse educação. obstáculo? Uhum. É educação. Isso eu até fico devendo, às vezes, mais vídeos nas minhas redes, porque esse processo, a gente está fazendo isso agora, esse processo de criar conteúdo, ele é um processo que demanda muito tempo, planejamento, então nem sempre eu consigo dar conta da quantidade de conteúdo que eu sei que eu preciso produzir. Então nem sempre eu consigo, porque as pessoas gostam de vídeo, né? Produzir a quantidade de vídeos que eu gostaria para esclarecer isso. Mas se a pessoa sentar na minha mesa, ela se convence em pouco tempo. Porque é diferente. É verdade. Mas a maioria das pessoas já sabe que é diferente. Às vezes elas não podem pagar naquele momento, ou elas não têm noção do quanto aquilo vai interferir no faturamento. Entende? Ela sabe que é melhor, que é mais bem feito, mas ela não tem noção do que é aquele valor ainda. Sabe? Até ter um concorrente que fez e que tá levando o cliente dele. Eu tenho uma floricultura que eu tô trabalhando, que é um cliente de Picos. Eu tenho muitos clientes em Picos. E essa floricultura é uma floricultura tradicional de lá. E agora ele tá tendo uma nova... O cenário tá mudando, né? Sim. E aí agora está sendo feito todo um trabalho de reposicionamento, porque ela viu a necessidade de se adequar a esse novo momento, audiovisualmente falando mesmo, de criação de Se conteúdo, reinventar, de ter uma né? marca interessante. A gente está fazendo umas embalagens Eita. sensacionais. Eu tô assim, empolgadíssima. Eu tava aqui aguardando, já tava mandando mensagem para saber se os orçamentos chegaram, né? Porque a gente tá montando uma ação de lançamento e tal. Tá todo mundo ansiosíssimo com esse processo. Então, a solução é sempre a educação. É você compartilhar mais esse conteúdo e a gente criar uma rede mesmo. Isso que a gente faz, de quando o cliente senta na minha mesa, eu falar que tem que fazer o registro da marca, senão ele pode ter que sentar de novo para fazer outra verdade. marca, porque alguém contestou aquele nome. Eu estou vendendo o serviço de uma outra empresa, mas que reflete na minha, entende? Da mesma forma que ele registrar uma marca, que ele não está satisfeito e depois ele querer mudar, ele ter que fazer outro Tudo de processo de novo, registro, não também faz é outro passo, entendeu? entende? Então, essa rede que a gente faz entre nós, ela é muito importante. Importante. E isso entre todas as variáveis desse processo. É o meu fornecedor, entende? Já foi diferente. Antigamente, a gente via muita gráfica fazendo o que a gente faz. Para resolver, para vender, entende? Empresa de comunicação visual tem que fazer uma placa, né? Eu faço a arte aqui. É, 50 reais para fazer a arte. entendeu? Verdade. Isso é muito mais difícil de acontecer hoje em dia. Isso nas boas empresas, né? Eles ligam pra gente e pedem ajuda. Entendi. Eles pedem pra gente participar do processo.
Entende? Entendo. E que conselhos você daria para quem está começando, ou até mesmo para quem quer repaginar aí sua identidade visual? Empreendedores? Sim, Certo. Pensei que eram profissionais, os meus aluninhos. também, para quem está começando, pode ser os fazer o alunos melhor também. de dois aí. Tá. Os empreendedores que estão começando, eu acho que o primeiro investimento, eu acho não, eu tenho certeza, o primeiro investimento que você tem que fazer é na imagem. É. Não tenham dúvida disso, porque o custo de fazer uma transição de marca é muito alto. Eu não estou falando do meu custo, não, porque não faz diferença. Para mim, especificamente. Mas você passa, às vezes, acontece da marca, vai abrir, né? Investe em outras coisas, às vezes faz uma super fachada, faz uma loja super. Eu brinco com os arquitetos. Vocês estão levando o dia da identidade visual, meu povo? Não, aí, na hora que chega no final da obra, é que vai fazer a identidade visual. Aí já tá sem grana, sem poder investir, até porque obra é um negócio muito complexo. Aí vai e. Não, eu sei um profissional ali que faz por R$200. Aí vai, entendeu? E faz. E depois se arrepende. Porque vai pagar uma fachada cara, porque vai, enfim. Mas o início desse processo tem que ser pela imagem. Sim. Tem que ser pela imagem. A primeira coisa que tem que fazer é a identidade visual. Depois de passar por todos os processos de criação do empreendimento, né, definição de produtos, de preço e tal, vai abrir, precisa de uma identidade visual. De preferência com um profissional que tenha experiência, que seja renomado, entendeu? Mas, no mínimo, um profissional que tenha responsabilidade e conheça o que está fazendo. Interessante, porque assim, falando agora para quem está nos ouvindo, a dor que a Letícia estava falando sobre a questão de educar o público é a mesma que a gente sente, né, Maria? Porque quando nós vamos falar de registro de marca, ou proteção do direito autoral, ou proteção de uma patente que seja, as pessoas elas não têm noção de como isso é importante, né? Para que aquele negócio, aquele projeto delas dê certo, elas precisam proteger. E aí você falando essa questão da educação, a gente também tem muito isso, de bater nessa tecla, né, E há Maria? 11 anos, quando a gente começou, esse foi o nosso maior desafio. Eu não tenho Você dúvida. imagina se hoje é difícil vender registro de marca e patente? Imagine há 11 anos. Ah, não, isso é besteira. Ah, não sei nem o que é. O que é isso? Então, assim, foi um processo de educação, da gente se oferecer para fazer uma palestra, se oferecer para falar sobre determinada temática, Sim. para as pessoas começarem a entender. E esse é um processo que não acaba nunca, né? Inclusive nos eventos de faculdade, por exemplo, o evento de odontologia que eles fazem, de medicina, eles sempre me chamam. O pessoal da área da saúde precisa muito, eles contratam muito o trabalho de identidade visual. Inclusive, assim, a gente tem uma quantidade significativa de clientes da área de saúde. Eu também. Tanto para marca como para patente. Eu também. A gente tem uma quantidade significativa de dentistas, Também. médicos, então assim... E são ótimos, porque eles, como eles têm uma vida muito atribulada, eles entregam muito confiança, assim, eles entregam muito pra gente, né, direcionar os processos. Mas, sim, eu vou muito para esses eventos e vou mesmo de graça, porque é um processo educativo, da pessoa entender a de importância. conscientização, trabalho Uma de palestra. conscientização. De conscientização mesmo, para entender a importância, para não ir fazendo... Acontece também essa história dos aplicativos, eles estão educando visualmente, às vezes de forma equivocada. Hoje tem muito monograma, por exemplo, que é feito para a área médica, umas fontes muito rebuscadas, dificuldade de leitura. Então Até as pessoas a aplicação acham da fonte que aquilo ali é bacana, porque vem muito, o que você vê muito parece que é bom, né? E aí até a gente explicar, depende do o que é que você vai querer vender, para quem que você está conversando. Sempre que eu vejo aquelas letras muito rebuscadas, eu só penso em convite de casamento. Pois é, e eu que trabalho com convite de casamento. Eu na minha leiguice, né? Mas olha, tu acredita que quando a gente chega nessa conversa lá no escritório, eu pego o convite de casamento e mostro? Eu disse, gente, tem que ter muito cuidado para não ficar muito estilizado, para não ficar muito refinado, para não causar distanciamento e não parecer uma clínica, né? É verdade. Aí eu pego, vocês têm que pegar referências, né? Eu fiz agora de uma clínica de odontologia especializada no Maranhão. Ele tem uma rede de clínicas. E aí agora vai virar odontologia e saúde, ou seja, ele vai ter profissionais de diversas áreas. Tá ficando lindo e tal e tudo mais. Chegou no final, mas graças a Deus deu tudo certo. Que o Solta chegou no final, mas eu vou mexer na tua fachada todinha. Pra essa identidade aparecer. Converso com o arquiteto, obviamente, né? Nossa. E aí... Nesse processo que a gente estava conversando, eu e ele tinha uma marca que era uma fonte mais estilizada, mas ele mesmo já estava incomodado. Ele já achava isso, né? Eu não precisei fazer esse processo, não. Ele entendeu. Tanto que a primeira vez que ele me contactou tem mais de um ano. Sim. Ou seja, deve ter sido antes da obra.
Mas Legal. aí, só para Pode concluir, ficar à vontade. aí eu peguei o quê? Eu peguei o que você quer ser? Você não quer ser um hospital de referência? Uma clínica de Uhum. referência? Vamos pegar as maiores clínicas de referência do país. Vamos ver como é que elas estão, né? Peguei o Hospital das Clínicas, Sírio-Libanês, fui pegando todo mundo. Olha como é que essas marcas estão se apresentando. Não é nelas que você mira? Então, por que vai ficar aparecendo a clínicazinha de bairro? Não. Tudo bem. Vamos olhar para cima. A gente tem que olhar para quem está fazendo bom, quem está fazendo bem feito, quem está acertando, né? Exatamente. Por isso que eu digo, é lá no começo, É lá no entendeu? É lá no começo. É falar desse começo, aí voltando, é porque assim, gente, é importante você entender. A Letícia, do ponto de vista do que ela faz, para nós que trabalhamos com propriedade intelectual, conversa muito, porque Sim. ela cria identidade visual de marcas que vão ocupar não só o Brasil, mas ela estava falando também de projetos internacionais que ela já faz. Então, quando o cliente te procurar e ele tiver com vários nomes em vista, você também tem que ter o cuidado de fazer a pesquisa de viabilidade daquele nome para saber se ele está ou não está disponível para o registro. Porque o que acontece, às vezes, não estou falando da Letícia, porque a Letícia já passa por esse filtro junto com a gente, mas tem muitos profissionais de design que recebem a demanda de construir uma identidade visual, não fazem essa busca, essa análise, criam uma identidade visual completa, chega lá na frente, sabe que a marca já tem registro no INPI. Aí tem que começar tudo de novo, que é o que a Letícia estava comentando E a aqui. nossa cara, né? Quando chega o cliente com todo o manual É, e diz é porque eu queria difícil. registrar. E eu cheio de dedo para dizer, pois é, Não vai dar. não vai não dar. Mas tu sabe que às vezes a gente fala, a pessoa diz, não, eu faço depois, né? Não, mas tem. Aí eu sabe? disse assim, ó, eu só quero lhe pedir uma coisa, que você consulte. Isso. É. Você não é obrigada a fechar agora. É, mas pelo menos saber se é viável. Saber se é viável, né? Porque óbvio que já aconteceu de mudar. Eu tive uma cliente, não sei se tu lembra dessa história. Ela é muito ocupada, é médica, é de Brasília essa. E aí ela consultou o nome, estava disponível, a gente fez a identidade. Ela demorou a Aconteceu. Lembrei agora de clínica quem é. quando ela foi registrar. Pra mim já aconteceu também algumas vezes, não foi só Não uma, tinha não. mais. Já Foi uma aconteceu algumas coincidência vezes. assim. Um piscar de aconteceu. olhos, vem outro É. na frente e registra. Então a gente Exato. tá. Inclusive, a própria busca tem uma relativa falha, né? Sim. Porque, por exemplo, tem o período entre o protocolo Sim. e entre aquele processo se tornar público. A gente É. só Sem consegue dúvida. acessar aquilo que está público. Isso. É, Então, por exemplo, se eu fiz uma busca hoje e a pessoa deu entrada há 15 dias, não vai aparecer para mim. exatamente. Então, tem essa. A busca, fazendo a busca, já existe um eventual Já risco. existe um Imagine risco. sem fazer. Exatamente. Então eu falo isso, mesmo que você não vá fazer esse investimento agora, mas aí eles costumam ficar com medo depois. Sim. E vão registrar. E a gente também tem que quebrar um pouco aquele pensamento que muitos têm de que, eu já tenho CNPJ, já me assegura alguma coisa. Não tem Gente, nada a ver. CNPJ não assegura que a sua marca é registrada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra O coisa. lhe assegura emitir nota fiscal, Isso, funcionar. exatamente. Agora, a marca, né, que é aquilo que está lá na fachada, no fardamento, que é o que diferencia seu serviço ou seu produto dos outros, Uhum. aí é só Só no com- INPI. só com Eu registro. tive um cliente, né? Eu já fiz várias marcas para ele. E aí ele tinha uma pessoa que registrava a marca para ele. Aí, recentemente eu sempre falava, eu me fingi de doida, né? Porque como eu tenho medo desse cliente que volta com esse problema, sabe? Uhum. Isso é um problema que volta para mim. Uhum. Porque mesmo que a gente tenha explicado, sempre parece que a responsabilidade é nossa. Sim. Mesmo que não seja, porque são trabalhos Isso. completamente diferentes. Uhum. Então, mesmo que eu já saiba que a pessoa tem alguém que ela faz aquele registro para ela, às vezes um advogado e tal, mesmo assim eu mando o contato de vocês. Uhum. Porque eu prefiro que fique dentro da minha rede de relacionamento, que eu tenho eu sou controladora, que eu tenho um certo controle de que vai dar certo, entende? Sim, sim. Uhum. Pra não acontecer de voltar. E recentemente um cliente meu que já fez várias marcas comigo, ele tinha uma pessoa que fazia esse registro pra ele. Mas aí mesmo assim, terminava a marca, eu mandava o contato de novo. Aí dessa vez ele que pediu, aí eu mandei. Aí ele voltou, né, e disse assim, achei bem mais caro do que o meu. Aí eu digo, mas por que você tá mudando do seu mesmo? Porque não tá dando certo. Eu digo, Olha aí, tá vendo? Às vezes não é isso. às vezes é isso. É. Às vezes é isso. Então, essa conscientização, ela é desse grupo que a gente faz de criar profissionais responsáveis, porque outros profissionais que não fazem o trabalho, às vezes pega cliente demais e não dá conta, não consegue dar o feedback no tempo necessário. Isso. E aí acaba que queima uma área como um todo. Na minha área tem muito isso. Sim, sim. De que as pessoas
não cumpre em prazo, atrasa a entrega de material. Sim. Isso reflete para a classe como um todo. Por isso, quanto mais a gente criar uma rede de pessoas que a Confiável. gente confia, de É. fornecedores, que a gente consegue trabalhar e montar essa estrutura de uma forma que o nosso cliente fique protegido, melhor. Isso é muito importante estar falando, É. sabe por quê? Algumas vezes eu atendi clientes e eles falam, mas eu quero fazer a identidade visual. Eu falo, aí eu comento de você, né? Olha, a Letícia é uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo, ela já tem um mercado, uma reputação, então é alguém que eu indico, nós indicamos, que não vai deixar na mão ao longo do tempo. Porque, E não vai te dar trabalho infelizmente- depois, né? Porque a Exatamente. gente não quer que o trabalho volte pra gente. E porque tem muita gente no mercado que some, Letícia. Eu não tenho some, dúvida. Maria, simplesmente sumiu. Aí é mais uma coisa que entra no trabalho de educação, que a gente É. falou desde É. no começo, né? Volta pro trabalho de educar. Exatamente. Exatamente. Vamos para um ping-pong de ideias agora. Vamos. Olha só, essa aqui é um quadro que a gente tem aqui no podcast. É da o mais Maria. rápido e o mais divertido. Vamos lá, então. E a ideia, Letícia, é o seguinte: responder a primeira coisa que vier à cabeça. Eita, Ei. Rita, ainda Você- bem que é ditado. Eita, Mas a gente não autoriza a editar o ping-pong, tô brincando. Eita, Letícia. Vamos lá, tá preparada? Tô, acho que tô, né? Ai, vamos lá. Não tô não, mas vamos, né? Respira aí que o ping-pong aqui é bom, viu? Uma cor que nunca pode faltar em uma identidade visual. Preto, Eita. Logo, simples ou complexo? simples. O maior erro ao criar uma identidade visual. Ai, essa eu não sei. São tantas. Pode usar mais de uma palavra nesse caso aí, porque eu acho que cabe uma frase, né? O maior erro Isso. é criar pro segmento e não pro empreendimento. Qual a marca brasileira tem a identidade visual mais forte? Mais forte, Sim, Uhum. forte. brasileira. Não é a mais linda, não é a mais divertida, é a mais forte. Mais forte. Pra você, obviamente, né? Essa é uma pergunta difícil. Se tu me perguntasse uma marca internacional, eu ia pra Apple direto. Eu Pois acho. diga, Coca-Cola internacional. e Apple. Certo, Olha aí. agora nacional. Eita, Eu Letícia. não consegui pensar em nenhuma nesse momento, mas vai já Mas- voltar. Uma palavra que define a abordagem da LA, identidade visual. Hã? Uma palavra que define a abordagem da LA. Cuidado. Bacana. Tu queria voltar na resposta tu Era na marca, eu lembrei de algumas Olha aí. que eu acho que eu acho que valem a pena. Agora no Havaianas. Piauí é isso, tu diz a rocha. Havaianas, eu Havaiana. acho que é uma marca muito Verdade. boa. Forte. É, e teve um reposicionamento de marca muito Uhum. interessante, que ficou conhecido mundialmente. Verdade. É, tem outra marca também que tem tido um crescimento muito bacana também, que é a Natura. Uhum. Eu acho também que é outra marca bacana da gente lidar. Apesar de eu não curtir muito a identidade visual da Natura, Uhum. Sim. né? A da Mas Havaianas eu estamos já falando de adoro. forte, É, né? E de fato, a da Natura Havaiana eu já é amo. Porque eles exploram tudo que tem que eu acredito em identidade visual. Primeiro que eles transformaram. Lembra da história do popular que eu tinha falado Aham. lá? Sim, sim. Não é porque o popular que tem que ser feio? Aham. Exatamente. Eles transformaram esse produto dele em pop, que é o que todo mundo usa. Tem na casa do rico e na casa do pobre. É. Coca-Cola. É. Você vai na festa de pobre, na festa de rico, pode ter Coca-Cola. Uhum. A Havaiana também. Uhum. Tá no pé do rico e no pé do pobre. Exatamente. Né? Verdade. Então, isso torna o produto pop. E o que é que eles fizeram? Eles tornaram isso divertido, bacana, leve. Aí eles exploram tudo que a marca tem. Eles brincam com as cores, as lojas são extremamente É. coloridas. Eles brincam com a textura do solado. E fizeram parceria com uma bem parecida, com a Farm, né? Que Sim, também tem essa pegada bem sim. colorida, bem brasilidade, bem... Exato. Que é outra marca muito bacana de citar. É. Também não gosto da identidade visual. Uhum. Mas. Mas é Estou estamos falando falando mal de forte. É. Não estou falando do gosto pessoal dela, estou falando da marca que ela acha forte. É. Independente de bonita. Vamos falar também de marca do Piauí, né? Que Vamos. marcam, porque a gente tá falando internacional, nacional, mas do Piauí, Letícia. Quando fala Piauí, qual seria a marca que vem na tua mente? Assim, não, já fora do ping-pong, viu que aqui acabou o ping-pong. Ele Mas já eu queria... tá no Pong É, tá no sozinho. Pong. O Whindersson. Eu O acho que é a Whindersson. marca mais É. forte que a gente tem. Olha só, que legal. É. Eu acho ele sensacional. Porque ele é muito inteligente. Ele tá aí. Lembra Uhum. daquela história que a gente falou de pequeno já começar tendo essa noção Uhum. de imagem? Ele tem. Ele repete o conceito. Ele tem um conceito que ele repete há anos. Tentaram mudar ele muitas vezes e ele permanece. De bermudão, chinelão. Chinelão. Aquilo é uma identidade visual, gente. Entende? É o dele. Uhum. Então eu acho Verdade. super bacana. Ele sustenta também a imagem que ele passa
Eu gosto muito do modo como ele trabalha, assim, a imagem dele. Legal. E Letícia, não tá aqui no script não, tá? Tá. Mas essa aqui veio porque a gente já conversou algumas vezes e eu acredito que é para vocês que estão nos acompanhando uma informação importante que você vai passar agora. Há digamos, um pensamento dos microempresários, aqueles Sim. pequenos de bairro, que criar uma identidade visual é uma coisa muito distante da realidade deles. Sim. E como você, enquanto profissional, a LA também pensando nisso, tem bolado estratégias para olhar para esse público e falar, olha, vocês também podem ser atendidos aqui pela LA. A LA não atende só Ótimo. grande, ela atende também Não, o de maneira pequenino alguma. ali. Fala um pouco sobre essa estratégia. A maior parte dos meus clientes está começando, gente. Olha aí. A maior parte dos meus clientes está começando. Desde o início do meu negócio, eu sempre disse, eu não, por conta do universo que eu fui criada, do universo que eu vivo, eu sei a limitação do meu mercado, então não foi só vou ser boazinha, não. Eu sei a limitação desse mercado de trabalhar público AB, é muito pequeno. Então, para eu ampliar o meu público, eu tinha que ampliar também, né, quem é que eu ia atender. Dessa forma, eu precisaria facilitar a forma de pagamento. Então, uma coisa que eu sempre disse é que eu ia ter parcelamento em 12 vezes. Eu tenho. Perfeito. Eu tenho parcelamento no cartão de crédito em 12 vezes. Todo mundo pode parcelar, pagar devagarinho. Em suaves prestações. Em suaves prestações. Eu tive essa preocupação desde o princípio. Estou sempre tentando negociar melhores taxas com cartão de crédito. Consegue também parcelar em 3 vezes sem juros. Uma outra coisa também que eu sempre converso com eles é que a maioria dos investimentos que eles vão fazer na empresa deles, eles vão ter que fazer sempre. Sim. E esse é o único investimento que eles vão fazer na vida inteira. Porque uma marca, ela tem que ser perene. Isso. Ela é para durar para sempre. Isso. Ela não é para ficar mudando, agora ano que vem eu vou fazer outra marca. Não. Então, esse investimento, que nem é um investimento alto, mas às vezes, dependendo do público que você está trabalhando, que eles já estão com tantos investimentos naquele momento, e eles conseguem conhecer tantas pessoas que podem fazer, às vezes, por um preço menor e tudo mais, eles podem achar que o preço é muito alto. Mas tem que saber que quando você faz uma marca de qualidade, ela vai ficar para sempre. Então, é um investimento único. Exato. Carro que a gente compra tem que estar trocando sempre. Até casa a gente precisa estar reformando sempre, né? Então, a marca não. Você compra uma vez e pronto. Ela é sua. Vocês, eu acho que é 10 anos, né? 10 anos. 10 Então, anos. é um investimento que vale a pena. Sim. Eu registrei minha marca com vocês e eu só vou me preocupar com isso daqui a 10 anos. Posso falar nada, porque eu também só troco de carro de 10 anos, porque eu tenho preguiça. Eita, Letícia. O pessoal pergunta, por que tu compra carro zero? Eu digo, minha gente, porque eu passo quase 10 anos pra trocar de novo. Chato visitar concessionária. Muito chato. E fora Eu não mudo nem a marca. caristia também, querendo ou não, né? Os carros vão evoluindo. Agora, nesse momento, tá muito caro. Eita, Nesse Letícia. momento. Estamos indo para a reta final desse episódio, mas eu acredito que todos os insights e o que você compartilhou com a gente é válido para quem está nos assistindo, para quem vai ver e rever nesse canal do YouTube, que é o da Quinto e Rebelo, então acompanhe, tá? Fala um pouco aí também das redes sociais da LA, para como as pessoas te encontram, quiser colocar aí, deixar o WhatsApp também de atendimento, fala aí pro pessoal. Tá, o site laidentidadevisual.com. O Instagram é @laidentidadevisual. Tem também o meu, @guiarletícia, o Instagram também. O site não, é tudo lá. Todas as informações sobre mim estão lá no próprio site do LA Identidade Visual. Eu respondo sempre e rápido. Bem. Não é só porque, ai meu Deus, é muito competente. Não, é porque eu não gosto de ver notificação. É um Sem toque. resposta. Quando eu cheguei aqui, eu pedi pra alguém me ajudar lá fora que tava chovendo, Sim, né? sim. Levaram o guarda-chuva. Eu já tava aqui, eu já tava sentada. Todo mundo sabia que eu já tava aqui. Mas mandaram uma mensagem pra mim dizendo assim, estão indo. Aí eu respondi, já aqui dentro, ok. Porque eu não consigo não responder a pessoa, entendeu? Eu tenho sempre que responder. Então, isso é muito importante. Pode mandar mensagem, pode tirar dúvidas, que eu vou estar sempre disponível. No que eu puder ajudar, no que eu puder colaborar, eu faço. Uma outra coisa interessante também, que a gente estava falando, inclusive, dessa rede, é que faz parte também do meu trabalho e até o final do processo. Olha só. Que é orçar com fornecedores, indicar como você vai viabilizar essa identidade visual, seja numa placa,
seja na gráfica, na hora de imprimir o seu material gráfico, seja no fardamento, Perfeito. certo? Achar tudo, né, Letícia? Tudo que precisar. Bacana. A gente tem uma rede de fornecedores para atender quase tudo, mas o que a gente não tem, a gente já tem alguns que a gente gosta e indica, Sim. né? Mas os que a gente já está acostumado a trabalhar, que trabalham nos prazos que a gente consegue funcionar bacana, a gente mesmo que cuida, a pessoa não precisa se preocupar com nada. Chega lá com tudo pronto. Mas óbvio que se a pessoa quiser usar os seus fornecedores que já conhece, fica à vontade. Mas a gente fez isso porque eu vinha de uma experiência anterior. Lá na Aloha, era uma coisa que eu batia muito nisso, que a gente, às vezes, criava uma coisa super bacana e quando eu olhava a fachada do cliente, Nossa, eu ficava arrasada. Não entregava. E às vezes, porque as pessoas pensam que é só, porque tem que fazer com um fornecedor mais caro, com melhor material, e não é. Se a pessoa, às vezes, quer investir um valor menor, porque é o que ela está tendo disponível no momento, eu vou encontrar uma solução que se adeque. Mas a gente que trabalha com isso o tempo inteiro, a gente tem experiência suficiente para encontrar a solução adequada. Às vezes o cliente paga caro, né, pela produção de um material e o resultado não fica legal. Então, por conta disso, eu tenho o maior cuidado de que vá até o final do processo. Sou controladora, quero receber lá no escritório para conferir. Então, é desse jeito que funciona, para ver se as coisas ficam legais. Até porque eu também tenho interesse no meu portfólio, né? Sim, sim. Eu quero um material bacana para mostrar para os meus outros clientes. Eu quero ir lá tirar foto, filmar. Eu quero ter lá no meu escritório um portfólio bacana para mostrar. Então, eu tenho todo o interesse do mundo que esse cliente saia feliz e que ganhe muito dinheiro. Para fechar outras marcas também comigo. Letícia, obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos, suas experiências. Foi um bate-papo muito bacana, né, Ari? Exatamente. Fala muito, né? Mas eu agradeço, gente, o convite. Foi um prazer estar aqui. E, gente, tem novidade vindo aí. Eliá e Quinto e Rebelo, né? Não posso falar muito o que é, mas em breve vocês vão saber. É algo importante para a nossa empresa e que os nossos clientes vão amar. Principalmente aqueles lá que estão ansiosos, esperando o tão sonhado certificado de registro de marcas. Vai dar certo e vai ficar Letícia? lindo. Muito obrigado por estar com a gente no YouTube ou no Spotify também, pessoal. A gente também está no Spotify. Quem quiser só ouvir dentro do carro lá dirigindo, quiser só ouvir, também estamos no Spotify. Quinto Rebelo, coloque que você já vai acessar. Inscreva-se no canal e segue a gente também nas redes sociais, @Quinto Rebelo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.